Olá, amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sequência de pintura de natureza morta, visto na aula anterior sobre a estrutura básica de pintura. E o objetivo maior desta aula será na obtenção das cores. E para esse vídeo, usaremos somente as cores primárias, mas o preto e o branco, como um objetivo de alcançarmos todas as cores necessárias para a harmonização da nossa natureza morta. Como vocês bem sabem, eu trabalho com uma paleta reduzida, coloco pouquinha tinta na paleta, trabalhando com as cores primárias, o branco e o preto, como complementos, né? E depois aqui eu já vou começar a fazer a nossa obtenção de cor, né? Eu vou começar primeiro, com base nessas cores primárias, a pesquisar qual seria a minha cor base para encontrar a cor do fundo. Eu posso começar ali com a parede, com essa parte do fundo, para poder estar levantando ou pesquisando essa cor. Então, por onde que eu devo começar? Olhando aqui, eu posso começar pensando num cinza, né? Eu vou tentar levantar um cinza aqui para começar dessa parte mais lilás. Então, eu vou pegando as cores base, mais próxima que eu tenho, as cores primárias, para poder estar tentando me aproximar naquele cinza cromático arroxeado, né? Que eu tenho ali ao fundo. Então, comparando aqui, ó, você pode observar que a gente está chegando num tom meio azulado, que ainda está azul, eu preciso acrescentar mais magenta, até que eu consiga equilibrar os tons. E, enquanto isso, eu vou acrescentando branco também, para poder estar encontrando o seu valor tonal. E conforme for, eu vou conseguindo essa obtenção do violeta, eu vou estar usando a cor complementar para poder estar neutralizando, né? Usando o amarelo, coloquei mais branco aqui também para poder, tá vendo? Olha assim, bem próximo aqui, você consegue perceber que está quase se aproximando. Quando eu pego o amarelo, é para poder estar neutralizando, eu uso a cor oposta do disco. Posso estar usando uma fitinha também para poder estar comparando mais próximo, para ter, quando você coloca lado a lado, fica bem mais fácil de se ter certeza da cor. Então, fechando aqui, eu já vou separar essa cor e vou colocar ali, dividindo em duas partes, né? A outra eu vou tentar me aproximar no meio tom, no intervalo que vai indo para o tom alaranjado. Conforme eu vou observando, vou fazendo o teste e vou colocando, conforme me aproximando, vou colocando ali. Você viu que eu fui acrescentando amarelo naquela cor. Agora eu vou, cada vez que eu vou me aprofundando para o lado esquerdo, mais eu vou acrescentando magenta e amarelo. Eu vou diminuindo esse azul e vou tentando manter o valor tonal, só mudando a cor. Tá vendo? Essa tonalidade opaca, né? Esse valor opaco do fundo da parede. E aí eu vou colocando aqui ao lado. Aí vocês percebem que eu estou dessaturando essas cores, né? Que era um roxo dessaturando, para indo para um tom assim, alaranjado, dessaturado também. E agora eu estou me aproximando do fundo, conforme eu vou obtendo as cores aqui primária, né, para um laranja, você vê que ele está bem saturado comparando com o fundo. E aqui eu coloco um pouquinho mais de amarelo. Conforme eu cheguei na cor, né, na matiz, eu só vou agora neutralizar usando minha cor complementar, que é o azul, né, pro laranja. Eu vou colocando e vou comparando, até eu sentir que ela se aproximou. Eu uso a fitinha, como sempre, eu vou estar usando a fitinha ali para estar comparando. A fitinha quebra muito galho, ajuda bastante. E aí você vê que eu já montei uma escala, né? Está assim numa forma inversa, mas dá para entender que está numa gradação, né? Do azul até o laranja dessaturado, um azulado violeta, né? Então, e agora aqui, eu já, quando eu preparei esse fundo, agora eu vou preparar essa parte da mesa também aqui. Tá vendo? Vou fazer esse tom da madeira, que está bem saturado nessa composição, né? Ela tem uma temperatura bem quente. Então, eu vou comparando, testando aqui, comparando.
tô alcançando aqui, tá vendo que o meu laranja tá quase que avermelhado, né? Tá bem forte. Eu preciso ainda, em relação à composição, eu preciso ainda dessaturar. Preciso chegar ali naquele cantinho alaranjado um pouco mais assombreado, de forma que ele fique um pouquinho mais assombreado, mais ainda um pouquinho de opacidade, sempre acrescentando um branco para dar uma opacidade também. Aqui eu vou tentar aqui me aproximar do vídeo para vocês poderem verem melhor. Então, daqui eu vim do fundo, né, lá da parte esquerda para a direita, eu vim abrindo esse tom alaranjado da mesa, né, essa cor da madeira mais crua, né, aqui no caso ela tá bem, uma temperatura bem quente, e aí conforme naquela mesma mistura eu fui acrescentando mais amarelo, acrescentando mais branco e neutralizando também com azul, né, sempre estando equilibrando com magenta, amarelo e magenta. Eu deixei aparecer bem pequena a parte da figura, porque eu estou tentando me aproximar perto das áreas onde eu estou fazendo a obtenção das cores. Agora eu estou olhando numa parte abaixo da mesa, estou buscando esse tom de amarelo mais desbotado, né? Um amarelo assim, bem opaco. Você vê que a quantidade de branco ele aumenta, eu vou reduzindo o magenta, vou reduzindo o amarelo, o azul ele entra como complemento e vou obtendo aqui as gradações desse tom de amarelo mais queimado, né? Dessa parte da mesa queimada. E aí vamos finalizando aqui, levantando as gradações, deu mais ou menos umas 4 gradações de cores. E eu vou começar aqui a dar início à pintura com levantamento que eu fiz da parede e da mesa, para poder ir adiantando e depois eu faço dos objetos. Então aqui eu posso estar usando um médio também para poder acelerar a secagem da pintura. Começo já espalhando as cores que eu já tinha feito, as gradações. Começando ali pelo lado esquerdo. E aí, conforme eu vou andando, a princípio eu vou passando de forma bem simples mesmo. E fica até meio dividido, depois vocês podem estar mesclando, né? Vamos dispondo primeiro elas e depois a gente pode ir mesclando. Conforme eu vou andando, aí eu vou depois mesclando. Essa primeira demão, ela não fica muito boa, a cobertura não fica 100%. Talvez a gente tenha que fazer uma segunda demão, depois que secar essa base. Aí, conforme vamos andando, né, vou posicionar aqui o quadro, isso, para vocês conseguirem ver agora essa outra parte, né? Eu já começo já do lado direito para o esquerdo, do lado violeta, né, para ajustar aqui melhor, para vocês conseguirem visualizar. Isso. Tá vendo aí? Você vai fazendo depois com o pincel, ainda com resíduo desse arroxeadinho, né? Desse lilás. Você vai mesclando ele com o amarelo. Depois a gente pode ir dando uma esfumaçada com uma trincha, bem suave, né? Para não ficar muita marca. E aí a gente vai se aproximando, tá vendo? Ela fica de forma bem suave. Aí a gente vai dando sequência na mesa. Mas antes de pintarmos a mesa, eu vou fazer uma sombrinha aqui para a lateral da parede, do lado esquerdo, que tem uma sombra entre a mesa e a parede. Então, eu vou fazer um alaranjado meio amarronzado, quase que um tom amarronzado, né? Coloco aqui no cantinho, em cima da cor mesmo, e depois eu vou dando uma esfumaçada. Tá vendo? Porque acaba que existe até uma gradação ali do cantinho,
que vai se mesclando junto com o tom alaranjado. E aí, agora eu vou começar a usar aquelas misturas para a mesa. Começo aqui a pegar o alaranjado mais escuro, né? E começo lá do cantinho esquerdo e vou descendo. Você vê que é quase um vermelho escuro, né? Quase como se fosse um vermelho escuro. Isso, aí eu vou espalhando. Eu tive que acelerar esse vídeo para poder facilitar em termos de tempo, mas assim, fosse fazer uma pintura em tempo real, iria ser bem demorado. Eu vou fazer outros vídeos futuramente em tempo real, para vocês terem uma ideia, mas eu posso depois dar a estimativa de tempo dessa pintura, quanto tempo que foi. Mas assim, é só para vocês terem uma ideia, né, do processo, e eu gostaria de estar fazendo uns vídeos curtos, mais rápidos, e foi a forma que eu encontrei de tentar reduzir esse tempo, acelerando o fundo e tentando fazer aqui uma narrativa em cima, tá? E aí vocês estão vendo que, conforme eu vou colocando as cores, eu vou observando que há algumas partes em que eu preciso ir clareando, que eu preciso ir desbotando, né? Eu preparei a cor, mas conforme você vai colocando, você nota que às vezes ainda está escuro, e aí você vai sentindo, né? Vai tendo essa percepção quando vai colocando as tintas uma do lado da outra e vai fazendo esse ajuste. Mas tendo já as bases prontas, fica bem mais fácil, né? E aqui eu vou preenchendo, vou me preocupando também com as sombras. Eu tô reservando ali no cantinho uma parte das sombras que eu quero acrescentar. Deixa eu ajustar aqui. Isso, pronto, agora dá para vocês verem melhor. E aí eu vou colocando uma sombra que não é tão escura, né? Uma sombra mais suave. No cone também nós temos uma sombra que ela acaba que reflete todo o ambiente. Vocês reparam que a mesa eu tenho uma forma de pincelar, é uma pincelada mais no sentido horizontal, né? Tem que manter isso para poder dar uma estabilidade à mesa. Eu não posso pensar em fazer essa pincelada de forma vertical e nem na transversal. Eu posso até começar passando assim para distribuir a tinta, mas eu preciso finalizar ela de forma horizontal, para ela ter essa sensação de plano, né? De estabilidade, de perspectiva. Tá vendo? Aí você vai fazendo os ajustes. Então aqui a gente fez uma base do fundo, né? Isso não tá acabado. Eu tô também aqui dando uma mesclada com a trincha para uniformizar, às vezes algum excesso de tinta também, né? Quando você vai colocando. E agora o nosso próximo passo seria agora na obtenção da cor de um dos elementos, né? Essa garrafinha eu vou preparando aqui. É muito simples porque não tem muita variação tonal. É o preto e um cinza médio, né? Não chega nem a ser médio. É um preto mais desbotado. Então, aonde tá as áreas escuras, eu vou acrescentando o preto quase que puro, né? E vou reservando a área onde há um foco de luz em que dá uma desbotada no preto, né? Dessatura, né? Tira essa intensidade brilhante que ele tem, né? Essa vibração forte, e nessa região vou deixando ela livre e vou aqui com todo cuidado, né? Eu preciso, se vocês não tiverem, né, é bom achar um apoio para poder colocar a mão se esse fundo ainda estiver molhado, ou então usar um tento, mas essa parte eu tenho que fazer sempre com muito cuidado, colocando o pincel no lado oposto da linha em relação ao fundo, né, para não correr o risco de borrar, mas é sempre tudo com muita cautela. Aqui na filmagem eu não sei se dá para observar bem, né, esse brilho da garrafinha, onde ela está recebendo essa variação tonal, né, quase que
uma escala só de diferença, né, do preto pro... Eu até vou reforçar um pouquinho aqui com branco, para poder... Olha, eu tô posicionando assim, para poder facilitar essa parte de cima. Você pode estar girando o seu quadro, achar uma melhor forma em que você consiga trabalhar. Isso não lhe impede de mexer, achar uma posição em que fique confortável para você fazer com melhor destreza as linhas, certo? Então, tem muito segredo, né? Essa parte aqui é mesmo mais uma questão de cuidado com as bordas que ela tem. Ó, noto que ainda precisa um pouco mais de iluminação. É essa iluminação que vai dar volume para essa garrafinha, vai dar até uma sensação de grande, que ela aumentou. Antes de pintar, ela parecia até pequena, né? Eu tô colocando aqui embaixo também um pouquinho de sombra desse conezinho que eu esqueci de acrescentar na mesa. E vou colocar também aqui a sombra dessa moringuinha, dessa cuia, né? Para poder dar apoio. Tá vendo? Realço também a sombra do cone. Você vê que eu tento sempre colocar a minha mão aonde eu ainda não pintei, para ter um apoio. Se tivesse tudo molhado ali, com certeza eu teria que usar um tento, eu teria que achar algum ajuste. Eu vou aqui também adiantar essa profundidade do cone. Vou aproveitar a cor que eu estava usando para poder já deixar isso aqui adiantado. E vou colocar essa parte interna do cone, colocando assombreado, que é uma corzinha de papelão, né? Tom amarronzado. Com o fundo a gente já tem até uma falsa ilusão de profundidade. Eu vou parar por aqui e agradeço a todos vocês pela atenção, por ter acompanhado o vídeo até o final. E num próximo vídeo eu darei sequência a essa pintura. Grande abraço a todos vocês, até mais.